Bom dia, irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor. Essa é a nossa primeira experiência nesse novo formato de culto por conta das circunstâncias. Cada família já deve ter tido seu momento de devoção familiar, tempo de oração e de louvores. Agora, a nossa igreja está virtualmente reunida para receber a ministração da Palavra de Deus. O tema de hoje, baseado no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versos 1 ao 7, é: não desperdice sua vida. Vamos lá então para a leitura desse texto. Verso 1. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do Palácio Real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Oremos. Pai bendito, nós entendemos que nada foge ao teu controle. O Senhor continua firmemente assentado no seu trono de governo. Nós estamos espalhados, ó Deus, nas 5 cidades. Pedimos agora que o teu Espírito, que está com cada família reunido em suas salas, ó Deus, que esse Espírito traga revelação, que esse Espírito ministre profundamente a nossa igreja. Sabemos que não somos a igreja do Senhor, não se resume a prédios. A igreja do Senhor somos nós, e nós nos curvamos diante de Ti e pedimos que o Senhor nos fale através da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Queridos, a Covid-19 ou coronavírus é o tema único e onipresente há dias. Faz parte de todas as conversas. Ela está nas mídias sociais, está na grande mídia. Tudo gira em torno desse ser microscópico que atropelou o mundo e nos obrigou a mudar o nosso jeito de viver, pelo menos por enquanto. A economia está sangrando. A bolsa já fechou diversas vezes nos últimos dias devido à queda acentuada das ações. O dólar está nas alturas. O comércio não essencial terá que fechar as portas.
A indústria também, prejuízo gigante à vista. E na sua cola, o desemprego também. As relações sociais foram duramente golpeadas. Os encontros agora só no mundo virtual. Ouvi outro dia um senhor de idade lamentando não poder visitar as netinhas, muito menos abraçá-las. Disse ele, por causa desse vírus, a demonstração do amor delas por mim pode me matar. Os likes antes restritos às mídias sociais, agora substituem os cumprimentos na vida real. Que coisa mais triste e sem graça dar um joinha no lugar do abraço apertado. Em nosso último culto, como ficamos desconfortáveis, não é mesmo? Esse negócio de ficar à distância. Gostamos da coisa mais pegada, do contato físico, da conversa bem próxima, olho no olho e, se possível, até tocando o outro. Ficou faltando calor humano. Mas agora, nem sem isso, podemos nos reunir. É muito tenso viver e fazer as coisas de um jeito diferente daquele a que estamos habituados. A realidade agora é essa e precisamos, meus amados irmãos e irmãs, enfrentar. Inclusive, essa necessidade do confinamento voluntário, ou nem tanto. Para os mais introvertidos, a adaptação é mais tranquila. Já os extrovertidos, aqueles que gostam de grupo, de pessoas, se torna um martírio esse tempo. Missão quase impossível. No texto de hoje, nós temos o povo de Judá, que no século VI a.C., foi deportado pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia, onde hoje se encontra o Iraque. Esse lugar distava 750 quilômetros em linha reta, mas o percurso terrestre quase dobra a distância, fica em 1.330 quilômetros. Essa distância foi percorrida por Esdras em 5 meses. Está lá em Esdras capítulo 7, verso 9. Então, na Babilônia, a contragosto, o povo ficou exilado, ficou confinado. O Salmo 137, ele relata o estado emocional desses cativos na Babilônia. Veja lá, abra sua Bíblia no Salmo 137, verso 1 em diante. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e dos que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na até aos alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição,
Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Meu Deus, que salmo pesado! Está bem alinhado com o estado emocional do povo. Aqui a gente vê bem claro, eles estavam com saudade de sua terra. Eles estavam desanimados. Eles penduraram as harpas, cessaram os louvores. E também raiva, muita raiva dos seus captores. Ora, tudo isso porque eles queriam adorar a Deus no templo, queriam oferecer seus sacrifícios em Jerusalém. O povo queria estar em Jerusalém, na sua terra, no meio da sua cultura. O povo queria estar no seu meio conhecido, confortável, e na expectativa de um futuro diferente daquele presente amargoso, na expectativa de voltar para casa. O povo estava deixando a vida em stand-by. Isso alimentado por falsos profetas que os enganava dizendo que o retorno seria breve. Capítulo 28. Saudosismo e desânimo, irmãos, são comuns naqueles que enfrentam reveses na vida, aqueles que vão do conforto para a penúria, dos tempos alegres para dias sombrios. E tudo isso afeta até mesmo a capacidade de enxergar a vida de modo correto, numa perspectiva correta. Eles estavam alimentando raiva. Eles atribuíam à Babilônia o mal que lhes sobreviera. Mas veja o que a carta diz. O verso 4 aqui de Jeremias 29. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Presta atenção. A todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Nabucodonosor, portanto, foi tão somente instrumento de Deus para trazer juízo sobre Judá. Deus assume a autoria. Ele diz a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus é que estava por trás disso tudo. E isso está de acordo com a doutrina da soberania divina. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Nada, absolutamente nada foge ao seu domínio. Talvez um dos locos clássicos dessa doutrina seja Isaías, capítulo 46, dos versos 9 ao 11. Diz aqui o texto sagrado: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Isso deve ser tremendamente reconfortante para os que são filhos de Deus.
Não estamos à mercê do acaso, das circunstâncias, dos poderosos, sejam esses humanos ou espirituais, sejam da terra ou das regiões celestes. Nós, os filhos e filhas de Deus, estamos sob os cuidados daquele cujo propósito fica de pé e tudo que lhe agrada ele faz. Não há quem possa afetar seus planos. Isso implica, naturalmente, que tudo o que chega até nós, inclusive aquilo que nos desnorteia e nos deixa confusos, só chega com a devida autorização dele. Isso tudo faz parte dos misteriosos desígnios de Deus. Assim, tudo o que estava acontecendo com o povo de Judá, com aqueles cativos em Babilônia, não queria dizer que as coisas tinham saído do controle, pelo menos não do controle de Deus. Segue então o conteúdo da carta propriamente dita. Verso 5. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Quem é que constrói uma casa para morar nela apenas 6 meses, 1 ano? Ou plantar jardim? É necessário preparar a terra, plantar mudas ou semente, esperar muito tempo. No caso da videira que fazia parte do dia a dia daquele povo, a videira leva pelo menos 3 anos para começar a produzir frutos. Verso 6. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Casar, ter filhos, multiplicar-se. Isso tudo leva muitos anos. O povo nada disso estava fazendo. Daí a carta ter sido escrita. O povo deu pausa na vida. Estava vivendo em função daquela expectativa de uma intervenção de Deus no rumo da história. Estava esperando Deus libertá-los do cativeiro na Babilônia e então levá-los de volta a Sião. O corpo deles estava no presente, mas a cabeça e o coração totalmente voltados para um futuro desejado, no entanto, totalmente incerto e, no caso deles, equivocado. Através dessa carta que Deus envia ao povo através das mãos de Jeremias, das penas de Jeremias, o que estava sendo revelado. Deus estava mostrando que a estadia em Babilônia não seria temporária como gostariam que fosse. Portanto, deveriam mudar a cabeça e, de uma vez por todas, se estabelecer nessa terra nova. É um chamado para um novo tempo, viver uma nova realidade. O que eles gostariam de fazer retornando para a terra da qual tanto sentiam falta, na verdade deveriam fazer nessa em que forçadamente tinham que permanecer e viver. Lá deveriam construir casas e morar nelas, plantar pomares e viver de sua colheita, casar e ter filhos. Verso 7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela.
Gente, pensa que coisa bruta. Desejar a prosperidade, a bênção de uma cidade, de um povo, do qual não se gosta, já seria muita coisa. Mas Deus ordena que busque a prosperidade dela. Em outras palavras, é como se Deus estivesse lhe dizendo: olha, deixe essa cara feia, descruzem os seus braços, parem de balançar as pernas de ansiedade, arregace as mangas e trabalhem. Não há prosperidade sem suor, sem dedicação, sem aplicação de energia. E finalmente, orem. Orem ao Senhor a favor dela. Queridos, nós somos o povo de Deus. Não somos do mundo, nós não pertencemos ao mundo, somos cidadãos dos céus. Mas vivemos nesse mundo, fazemos parte desse mundo e devemos ser a parte que abençoa o mundo, a parte que ativamente busca o melhor para o mundo. Sendo assim, o povo tinha que deixar aquela postura de vítimas, coitadas, e buscar ser agentes de bênçãos. Muitas das orações que fazemos, nós de fato não sabemos se serão positivamente atendidas, mas essa estava garantida. Deus disse para orar pela prosperidade da Babilônia. Assim, se o povo que estava ali cativo orasse a Deus por isso e trabalhasse a prosperidade da cidade, a prosperidade para a cidade viria. E por conseguinte, eles também seriam abençoados. O pastor estadunidense Eugene Peterson, ele escreveu uma Bíblia parafraseada. E eu acho que ele captou lindamente a mensagem desse texto que nós estamos refletindo nessa manhã. Na versão dele, o verso 6, na Bíblia, a mensagem, eu quero fazer essa leitura. Presta atenção. Casem-se e tenham filhos, incentivem seus filhos a se casar e ter filhos, para que vocês progridam e se multipliquem nessa terra e não desperdicem a vida. E não desperdicem a vida. Alguns, em situações complicadas, deixam de viver o presente, ansiando pelas mudanças das circunstâncias para então voltar a sorrir. São pessoas que costumam formular frases que começam assim: só serei feliz. Só serei feliz quando eu conseguir um emprego melhor. Eu só serei feliz quando eu passar naquele concurso. Eu só serei feliz se eu sair dessa maldita família. Ou eu só serei feliz se eu constituir uma família. E alguns, quem sabe, estão dizendo hoje: eu só serei feliz quando esse confinamento por causa desse vírus acabar. É a incapacidade de viver em meio a circunstâncias contrárias. E isso empobrece ou mesmo inviabiliza uma existência plena.
O povo de Judá estava vivendo uma circunstância não ideal. Nós também estamos atravessando um tempo sem precedentes, a não ser aqueles que estavam vivos em 1918 por ocasião da gripe espanhola. Queridos, nós não podemos ficar reféns da situação, por pior que seja. A sua alma não pode ser sequestrada por causa do que está ao nosso redor. Saiba que nesse exato momento há pessoas que com muita boa vontade trocariam de lugar com você. Como, por exemplo, as mais de 24 mil pessoas que vivem em situação de rua somente na capital paulista. Esses que não têm como ficar confinados na própria casa, porque a rua é a casa deles. Ou aqueles que têm casa, mas cujas despensas, a geladeira, encontram-se vazias. Ou aqueles que têm casa e comida sim, mas não podem desfrutar de nada disso porque estão agora nos hospitais. E Deus nos guarde de chegarmos ao ponto de ter pessoas querendo estar no hospital, mas não poder por falta de leitos. O povo de Judá não soube valorizar o que tinha até perder tudo: o direito à terra, a liberdade, as bênçãos de Deus. E essa é uma experiência muito comum. No entanto, não precisa, não deve ser assim. Não precisa, queridos, a situação piorar para que eu e você descubramos que, na realidade, hoje já nós somos tão abençoados e não damos conta. Como diz o pastor Eugene Peterson, não desperdice a vida. Quanto à situação lá fora, não há muito o que fazer, talvez nada que possamos fazer a não ser não agravar. Mas a postura interior e o que fazemos nesse tempo de confinamento depende apenas de você e de mim. Eu quero sugerir algumas ações práticas para que a gente não desperdice a vida. Precisamos de meios criativos para extrair o máximo que a circunstância permite. Adaptar a realidade sem abrir mão, obviamente, dos valores inegociáveis, como cristãos, seguidores de Jesus Cristo. Então, algumas dicas práticas para a gente fazer isso. Não desperdiçar a vida. Como? Primeiro, volte seu olhar, sua atenção para aqueles que estão perto, bem perto de você. Muitos moram sob o mesmo teto, mas mal se falam. Aproveite essa oportunidade de estreitar a distância emocional com aqueles que dividem o mesmo teto, já que a distância física já está resolvida. Uma outra maneira para você não desperdiçar a vida: volte seu olhar para o seu interior, não de maneira egoísta. Quero dizer que a inquietação exagerada, sabe, para sair, para encontrar as pessoas, pode ser um indicativo de que alguma coisa não está legal lá dentro.
Quem precisa do outro como remédio é porque carrega a doença consigo. Aquiete sua alma, redescubra a alegria, a riqueza, a bênção de entrar no quarto secreto da comunhão com Deus. Invista tempo na presença de Deus. Volte-se para a sua Bíblia. Volte para um tempo de oração. Assim, quando esse tempo de confinamento acabar, quando você receber finalmente o alvará de soltura, você deixará de ser um sugador de vida para se tornar num doador, num promotor de vida. Uma outra maneira bacana para a gente não desperdiçar esse tempo, a nossa vida, aproveite para dar um tapa na arrumação da sua casa. Eu creio que será uma boa experiência para a família trabalhar juntas nessa missão. Tem aquela torneira que sua esposa pede há meses para você consertar, ou aquela floresta que um dia foi o quintal precisa ser desmatada. Os mais velhos podem ajudar os mais novos com o dever de casa que foi passado para ser feita durante esse tempo. As teias de aranha para serem tiradas, ou aquele quartinho de bagunça para sofrer um milagre e ser organizado. A resistência do chuveiro que precisa ser trocado, o inverno já está chegando. E os filhos aprender a arrumar o quarto ou aquilo que um dia foi quarto. Há controvérsias. Vamos, meus amados irmãos, redescobrir a alegria de viver em família. Aproveite enquanto você os tem. E uma última dica, o texto diz: busque a prosperidade da cidade. Queridos, esse é um tempo bastante complicado. Esse é um tempo que você pode encarnar o amor de Cristo aí na sua vizinhança. Seja solidário com seus vizinhos. Os mais pobres podem ficar miseráveis e passar necessidade. A despensa, lembra como nós estudamos, o pão não é meu, o pão é nosso. Uma excelente oportunidade para nos tornarmos a padaria de Deus. Os idosos que moram sozinhos precisam ser abastecidos de alimentos e outras necessidades. E como eles têm que ficar isolados, assisti-los seria uma ótima pedida. Fique atentado, que Deus nos ajude e possamos sair melhores desse tempo de confinamento. Deus abençoe a todos. Tenham uma boa semana. Grande abraço, virtual, obviamente.